Salve amigos, eu sou o professor Hermar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Estou muito feliz com as inscrições, né? O pessoal está participando bastante, está assistindo aos nossos vídeos e isso deixa a gente muito feliz, muito motivado. Hoje a gente está trazendo um pedido especial que é comentários sobre a banca Facete. E aí foi pedido por uma aluna nossa que justamente fizesse os comentários da prova técnico de enfermagem e também enfermeiro da Prefeitura de Princesa Isabel. O cargo é justamente hoje o técnico de enfermagem, a banca é Facete, que é uma banca pernambucana ali de Timbaúba, né? E você já tem material no nosso canal Enferodonto, justamente trabalhando aí sobre a banca Facete, e claro, ela também é objeto de trabalho no nosso preparatório específico, né? Então, dependendo dos concursos que estão acontecendo no mês de estudo, a gente direciona justamente muitas questões para justamente ficar ali assimilado com o perfil da banca que você vai justamente se submeter a uma prova. E a banca Facete, ela tem assim um pouco de maleabilidade, né? Então a gente encontra concursos com um nível muito mais técnico de exigência, ao passo que você encontra também concursos que vão estar ali com uma prova mais light, mais simples, né? Se bem que essas provas um pouco mais tranquilas, elas também são mais perigosas, porque um erro que você poderá eventualmente acontecer deixa você mais distante de sua aprovação. E a gente também tem uma máxima que diz o seguinte, que não existe prova fácil, existe sim um candidato bem preparado, né? A pessoa ali que se preparou muito bem para justamente aquela avaliação. Então, hoje a gente inicialmente está comentando o cargo técnico de enfermagem, a banca é Facete, a prova é de Princesa Isabel. Essa prova foi realizada agora dia 27 de outubro, né? Então, uma prova bem quentinha, e a gente vem também logo trazendo a prova do enfermeiro nível superior, ali também da respectiva prefeitura de Princesa Isabel. Esse é o seu canal Enferodonto. Se você estiver gostando das nossas atividades, por favor, não deixe de se inscrever. E a gente também tem um preparatório para concurso. Estamos finalizando aqui o ano, então possivelmente no ano que vem, em janeiro, a gente já tem uma nova programação de estudos alinhado aí com o que caiu e que foi mais relevante no ano de 2024 para a gente ter ali um planejamento estratégico para os futuros concursos, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a prova, vocês podem baixá-la, ela está disponível no site da Facete, então, facete.org.br, vocês podem baixar lá, e a gente vai deixar o link também na descrição desse vídeo, e agora a gente vai comentar da 11ª questão à 30ª questão, o cargo é técnico de enfermagem, o ano é 2024, prova que foi realizada agora dia 27 de outubro, a banca é a banca Facete Concursos, e aí você tem justamente material da Facete em nosso preparatório para concurso, e também agora vai também receber aí esses comentários justamente dessa prova. E a nossa primeira questão diz assim, ó, código de ética, né? Então é um assunto que a gente sempre vem cobrando no nosso preparatório, vem sempre trabalhando, e diz a nossa primeira questão: o código de ética dos profissionais de enfermagem estabelece diretrizes essenciais para a conduta ética no exercício da profissão. Entre as principais responsabilidades dos enfermeiros está o respeito à dignidade do paciente, claro, né? Aí ele ainda diz assim, nesse contexto, qual das alternativas abaixo reflete corretamente um dos princípios fundamentais do Código de Ética da enfermagem, né? Você se lembra lá que a enfermagem ela é uma prática de gestão, de assistência, de pesquisa, de ensino, e a gente ainda tem a finalidade política também, né? Então, se inseriu a nossa querida enfermagem a função política. Ela é uma profissão de relevância social que presta um serviço indispensável à sociedade e às pessoas, à família e à coletividade. Então, muitas das questões dessa prova, gente, vocês poderiam resolver até por dedução lógica. Então, vamos lá. Ele fala sobre um princípio correto, né, que está ali nos fundamentos do Código de Ética dos profissionais da enfermagem. Então, ele traz assim, ó, fornecer informações completas e verdadeiras ao paciente sobre o seu estado de saúde sempre que possível. A nossa crítica aqui é o sempre que
possível, mas é um dever dos profissionais de enfermagem, e é um dever, viu, a fornecer informações corretas, fidedignas ao paciente, né? Então, claro que a nossa letra A tende a ser a resposta à nossa questão. A letra B, ó, como eu já disse, vale também a dedução lógica, né? Então, ó, restringir o acesso, né? Então, essa restrição já fere a dignidade, fere o direito de informação, né? Então, diz ali, ó, restringir o acesso do paciente às informações sobre o estado de saúde. Isso fere até a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A letra C ainda diz assim, tomar decisões sobre o tratamento do paciente sem considerá-lo, né? Então, cadê aqui justamente a prática humanizada, centrada na pessoa, né? Então, tá falso também, seria ali ferir a autonomia do paciente. A letra D ainda diz assim, priorizar o bem-estar profissional da saúde acima das necessidades do paciente. Então, tá claro, né? Tá evidente que isso também está incorreto, né? Então, você seria até descordial, desleal, né, priorizando ali os benefícios dos profissionais de saúde. Então, isso é também uma, por dedução lógica, incoerente. E a letra ainda diz assim, decidir por conta própria quando interromper ou suspender a prestação dos cuidados do paciente. Então, isso também foge diretamente aos cuidados da enfermagem, aos princípios fundamentais. Agora, uma crítica para a nossa primeira questão, que no caso é a 11ª questão da prova da banca Facete, é justamente que ela não trouxe, de fato, os princípios fundamentais do Código de Ética de Enfermagem, apesar de estar falando sobre o Código de Ética, né? Então, a gente destaca aqui que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado. Então, lembra-se lá das funções da enfermagem, né? Então, são funções gerenciais, são funções assistenciais, são funções do que, ó, de ensino e também, segundo, ó, de pesquisa, né? Então, ó, produção científica. A gente ainda pode colocar uma última função, a 5ª função, que é a função que, ó, política de controle social, que está muito agora presente na enfermagem, né? Então, a gente destaca aqui que o Código de Ética diz que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. E aí, ó, o profissional de enfermagem, ele atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos e científicos, teóricos e filosóficos, e exerce as atividades com competência para quê, segundo? Para a promoção do ser humano, na sua de acordo com os princípios da ética e da bioética. Então, você vai pensar lá na não maleficência, na beneficência, na igualdade, na justiça, na equidade, entre outros, né? E ainda diz o seguinte, ó, participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa do quê? Das políticas públicas, especialmente o quê? Segundo o Sistema Único de Saúde, né? Com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade do acesso, isso é um princípio do SUS, a integralidade da assistência, também é um princípio do SUS, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização, descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Então, ele pega uma mescla dos princípios que estão na Constituição, também com os princípios que regulamentam o Sistema Único de Saúde, que estão na Lei 8.080, né? Então, isso está lá no preâmbulo e princípios fundamentais do Código de Ética e, claro, a resposta da nossa primeira questão, que é a 11ª, tem que ser justamente a letra A, porque é a mais coerente com o contexto. A 12ª fala sobre o protocolo de avaliação primária, de atendimento ao politraumatizado, né? Então, isso também você tem aula aqui no nosso preparatório para concursos públicos, a gente trabalha bem esse tema, mas também você tem uma aula mais resumitiva aqui no nosso canal Enferodonto, se tiver curiosidade, pode também se beneficiar dessa nossa aula. E a 12ª fala o seguinte, ó, a letra D do protocolo XABCDE, na verdade esse protocolo está um pouquinho desatualizado, agora ele é o que? O X, que é a hemorragia exsanguinante, e depois vem com a sequência que a gente já conhece, né? O A da abertura das vias aéreas, o B da ventilação, o C da circulação, o D do exame de neurológico, né? E o E que vai falar sobre a exposição ambiental, a exposição do corpo, né? A visualização do corpo e a prevenção da hipotermia, né? Então, a letra D, a 12ª diz assim, a letra D do protocolo ABCDE representa a etapa disability, a avaliação neurológica.
Durante essa etapa, uma avaliação rápida da função neurológica é realizada. Qual é o método amplamente utilizado para essa avaliação de atendimento inicial do trauma? Bem, gente, de uma forma bem objetiva, a gente utiliza duas formas, né? A escala de coma de Glasgow, né? Então ela varia de 3 a 15 pontos, e aí vai classificar justamente com pacientes moderados, graves, né? Então você tem ali até mesmo a intubação orotraqueal referenciada, né? Com relação à avaliação dessa escala, você vai ver a resposta verbal, a resposta motora, a avaliação pupilar e também a abertura dos olhos, né, a abertura ocular. Então, você tem ali a escala de coma de Glasgow e também você pode ter um mnemônico chamado AVDI, né, que o A significa alerta, o B é uma resposta verbal, então você está alerta, ele está consciente, né? Se ele responde a algum comando verbal, se ele responde a um comando doloroso, ou infelizmente se ele está numa condição de irresponsividade, né? Então você tem ali uma forma de avaliar também de forma prática, não tanto quanto os parâmetros que é utilizado na escala de coma de Glasgow, né? Então a letra D, que fala do exame neurológico, das finalidades dela é justamente ver aí o grau de comprometimento neurológico da pessoa. Então, claro que não é pela verificação da pressão arterial, e sim a letra B, escala de coma de Glasgow, avaliar o nível de consciência. Letra C, a avaliação da função respiratória você faz no item B, e o exame físico completo para identificar as lesões você vai fazer na última etapa e depois revisar no exame secundário quando já houver o transporte dessa pessoa à unidade de referência. E a administração de fluidos intravenosos para prevenir o choque, se necessário, estaria na etapa C, que é justamente a circulação, lembrando que tudo começa com a identificação de uma hemorragia potencialmente lesiva, que pode levar ao choque hipovolêmico de forma rápida, e aí a gente chama isso de hemorragia exsanguinante. Então, hoje o protocolo é X, A, B, C, D, E, e claro, resposta aqui da nossa 12ª questão, né? Letra B. A 13ª, a gente diz assim, ó, voltou a falar sobre código de ética. Vamos lá. Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem, o sigilo, né, profissional é um direito e um dever fundamental do enfermeiro. É um dever de manter esse sigilo, e é um direito dele não revelar esse sigilo ou essa informação que ele tenha obtido em razão da sua prática profissional a pessoas que não estão obrigadas a justamente manter esse segredo, esse sigilo profissional. Então ele diz o seguinte: sobre a preservação do sigilo, qual das situações a seguir justifica a quebra do sigilo profissional de acordo com o Código de Ética? Vamos lá. Letra A diz assim: sempre que o enfermeiro julgar necessário para justamente compartilhar informações com outros profissionais. Claro que não, né? Então, se fosse assim, cada um fazia seu juízo de valor e falaria o que ele bem quisesse a respeito das pessoas e das informações sigilosas. Então, está incoerente. A letra B diz assim: quando houver consentimento, né? Então, consentimento expresso do paciente com a finalidade de contribuir para o seu tratamento, né? Então, gabarito, letra B. Tá? Lembrando que o Código de Ética ele é regulamentado pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017, e a gente trabalha ele no nosso preparatório para concursos públicos, né? Então você tem ali que justamente uma condição é que a pessoa permita que ele possa revelar essa informação sigilosa. O segredo permanece na morte das pessoas, mesmo que essa pessoa tenha acontecido óbito, mesmo que esse segredo, esse sigilo, essa informação que você tomou de forma sigilosa se torne pública futuramente, mas se não foi permitido ou não houve consentimento para que o senhor, a senhora liberasse essa informação, não há o que se falar em revelar o segredo. Em condições, por exemplo, testemunhar em juízo, você pode justamente ali declarar-se impedido
de revelar esse segredo, e em situações de prática multiprofissional, necessários ao cuidado do paciente e à segurança dos profissionais, você pode revelar esse segredo. Em situações de doenças transmissíveis ou em legislação específica, especialmente as doenças de notificação compulsória, poderá ser revelada algumas informações sigilosas. E uma coisa muito curiosa, que é com relação aos menores de idade, esse segredo também permanece perante, caso os pais queiram a quebra dessa informação que esse menor revelou ao profissional de enfermagem em detrimento da sua atividade profissional. Então, algumas observações, né? A letra C ainda fala assim: somente quando solicitado pela família, independente da condição do paciente. Então, se ele não consente, então não há o que se falar em revelar a informação. A letra C está falsa. A letra D ainda diz assim: qualquer situação de emergência, independente da necessidade e da gravidade, não é em situação de emergência, sim na prática multiprofissional. E a letra A ainda diz assim: quando o enfermeiro achar que a informação não terá impacto no tratamento, então isso também é incoerente. Não faça isso, que você vai responder a um processo ético, né? Então, ó, gabarito, a nossa 13ª questão é a letra B. Vamos à nossa 14ª questão, que fala sobre o banho no leito, né? Então, fundamentos de enfermagem é uma questão que também poderia ser resolvida até mesmo por dedução lógica, e diz assim: o banho no leito é uma das práticas fundamentais de higiene e conforto que a equipe de enfermagem realiza em pacientes acamados. Além de proporcionar bem-estar, esse procedimento contribui para a prevenção de infecções e complicações cutâneas. Considerando os cuidados necessários durante o banho no leito, qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma ação essencial para garantir a segurança do paciente durante o procedimento? Então, a letra A diz assim: realizar o banho do leito com a janela aberta. Gente, isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Que justamente vai favorecer hipotermia, né? Vai resfriar aquela pessoa que já está ali recebendo, se expondo, né? Então tá falso, né? Então não tem isso que você fazer o banho no leito com a janela aberta para garantir a circulação independente das condições climáticas. Isso está incoerente. A letra B diz assim, ó: deixar o paciente totalmente descoberto durante o banho para facilitar a limpeza de todas as regiões do corpo. E a privacidade, né? Se você deixa ele privacidade, né? Então, se você deixa ele todo descoberto, né? Então, você tem que zelar, gente, pela privacidade das pessoas. Então, ó, letra B também está falsa. A letra C diz assim: utilizar movimentos vigorosos com a toalha para secar rapidamente a pele, evitando que o paciente fique molhado por muito tempo. Então, isso aí pode causar até um dano ao paciente, né? Desumanizado, né? Então, uma prática grotesca, né? Desrespeitosa, claro que não. A letra D ainda diz assim, ó: manter o paciente coberto com lençóis durante a limpeza de cada parte do corpo. Então, ele ali está preservando a privacidade, né? Expondo apenas a área a ser higienizada naquele momento, né? Então, ó, claro que a alternativa D se torna a alternativa mais coerente, né? Então, ela permanece como nosso gabarito de questão. A letra ainda diz assim: iniciar o banho sempre pela região perineal para prevenir a disseminação de infecções. Então, isso também está incorreto. Você começa por último a região justamente mais contaminada, que é a região perineal, né? Então, você começa a região mais limpa para a região mais contaminada. Então, ó, gabarito da nossa 14ª questão, letra D. E a 15ª, gente, fala sobre aleitamento materno, né? E aí diz o seguinte: durante o processo de aleitamento materno, o técnico de enfermagem desempenha um papel fundamental às orientações às mães, né? Na orientação às mães. Uma das orientações importantes de respeito à pega correta do bebê no seio materno, que é crucial para evitar complicações como fissuras mamilares e baixa produção de leite. Qual das alternativas abaixo apresenta uma característica de uma pega adequada, né? Então, o que caracteriza, gente, uma pega adequada? Vamos ver se a gente acha. O bebê abocanha apenas o bico do seio, né? Não é só o bico mais areola, né? Então, ó, letra A tá falso. Letra B diz assim: o queixo do bebê não toca o seio durante a amamentação. É importante, né? Para você ver ali a boa aderência da boca a justamente região de bico mamilo, né? Então, letra B também está incorreto. A letra C diz assim: a boca do bebê está aberta, cobrindo parte da orelha, e o queixo encosta o seio. Então, ó, a boca do bebê está bem aberta, cobrindo parte da areola, e ó, o queixo encosta
o seio. Então, ó, gabarito bem discreto aí, bem conciso, né? Uma boa prega é justamente uma boa pega, né? É justamente caracterizado por esses três itens: boca aberta, abocanhando justamente a região da areola e o queixo encostando no seio. Então, ó, gabarito, letra C. A letra D ainda diz assim: o lábio inferior do bebê está dobrado para dentro, isso vai prejudicar a sucção. E a letra ainda diz assim: a mãe sente dor. Gente, o aleitamento não é para provocar o quê? Dor na mãe, né? Então a gente vai mandar um gabarito exclusivo para os nossos alunos e aí a gente mostra aqui os sinais de uma boa pega na amamentação, né? Então o queixo do bebê deve estar tocando ou muito próximo ao seio, a boca do bebê deve estar bem aberta em formato de que, ó, peixinho, né? Fazendo as covinhas. O lábio inferior do bebê deve estar voltado para fora e a auréola deve estar o quê, ó, visível acima da boca do bebê, do que abaixo, né? Então a auréola mais para cima, né? E ainda diz o seguinte, que o bebê deve conseguir respirar pelo nariz e deve começar com movimentos de sucções curtos antes de passar para movimentos mais lentos e profundos. Além disso, o bebê faz movimentos de sucção, respiração e deglutição e ao terminar a amamentação, os mamilos devem estar íntegros e arredondados, então não é uma prática dolorosa. Gabarita a nossa 15ª questão, letra C. Vamos à nossa 16ª questão, estamos falando sobre a banca FACET, a prova é técnico de enfermagem da Prefeitura de Princesa Isabel, essa prova foi aplicada agora dia 28 de outubro, aliás, 27, né, 27 de outubro. E aí diz assim a 16ª questão: durante o período de amamentação, a orientação sobre a frequência das mamadas é essencial para garantir o bom desenvolvimento do bebê e a manutenção da produção de leite materno. O técnico de enfermagem deve informar as mães que a frequência ideal das mamadas nas primeiras semanas de vida do bebê é de, gente, falou aqui, ó, primeira semana de vida, né? Então falou nas primeiras semanas qual a frequência de mamadas, né? Ó, livre demanda, né, gente? Ó, fica sobre a vontade do RN, né? Então, letra A diz assim, uma vez ao dia, tá falso. A letra B faz a cada 4 horas, independente dos sinais de fome do bebê, isso também está incoerente. A letra C diz assim, sempre que o bebê chorar, sem considerar o intervalo de tempo. Às vezes o bebê também pode não estar chorando, gente, por questões relacionadas à fome, né? Então, é muito genérico isso aí, né? Então, letra C também incoerente. Olha o que diz a letra D, em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê apresentar sinais de fome, sem restrições de horários, né? Então, ó, a alternativa mais coerente é a letra D. A letra ainda diz assim, apenas durante o dia, para que o bebê durma a noite inteira. Se fosse assim, era fácil demais, e eles adoram um plantãozinho, né? Então, letra E está incorreta também. E aí, a gente mostra, né, aqui a recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, que é a livre demanda nos primeiros meses de vida, o aleitamento materno vai até o 6º mês exclusivamente, sem restrições de horário ou tempo de permanência na mama, fica ali numa média em torno de 8 a 12 vezes por dia, com intervalos ali, um período de mamada de 10 a 15 minutos em cada mamada. Vamos à nossa 17ª questão, que fala sobre a administração de medicamentos, né? Então, isso também é um assunto, a gente já tem uma aula de revisão aqui no nosso canal Enferodonto, mas é um assunto que também a gente explora bastante no nosso preparatório para concursos públicos, e ele diz assim, ao administrar medicamentos, o técnico de enfermagem deve estar atento em práticas seguras para evitar erros de dosagem e minimizar os riscos de efeitos colaterais. Aí diz assim, antes de realizar a administração é necessário conferir a prescrição médica, verificar possíveis alergias e observar os sinais e sintomas do paciente. Além disso, deve-se acompanhar a ocorrência de efeitos colaterais após a administração. Qual das alternativas a seguir descreve o que, segundo um cuidado essencial durante a administração de medicamentos para evitar complicação. Gente, falou em administração segura de medicamentos, administração segura de medicamentos. Começa com a regra dos 5 certos, se lembra lá da regra dos 5 certos? Ó, paciente certo, via
certa. Posologia, dose, né? Certa. Horário, certo. E ó, paciente certo, via certa, dose certa, horário certo e registro certo, né? Então, ó, registro certo. Então, vê lá essas formas de identificar, né, pessoas com homonomia, com o mesmo nome, né? Então, buscar ali várias formas de identificação, via certa, posologia certa, horário certo. Ainda vou colocar mais um aqui, que era muito importante, eu acabei até esquecendo. Ó, fugiu da memória, mas ela voltou. Medicamento certo, né, gente? Ó, medicamento certo. Então, ó, a partir dessa regra que chegou em 6 certos, né? Nem chegou em 5, já passou de 5, então, ó, 6 certos. Partindo dessa regra, né? Então, você tem ali algumas 10 certos, 9 certos, 13 certos, mas venha nessa estrutura. Paciente certo, medicação certa, posologia certa, horário certo, via certa e registrar, né, gente? Registro certo, porque é o registro que vai prevenir iatrogenias, que uma pessoa administre novamente uma medicação, de repente você administrou e deixou de registrar, ou registrou uma medicação que até mesmo não fez, né? Então, ali, muito cuidado com isso aí. Então, ele fala o seguinte: durante a administração de medicamentos, para evitar complicações, vamos ver aqui o que é que está certo. Administrar um medicamento sem consultar a prescrição? Claro que não, né? Você vai consultar a prescrição do paciente, via, medicamento, hora, dosagem, né? A letra B diz assim, ó, diluir todos os medicamentos em grandes volumes, não necessariamente, né? A letra C diz assim, realizar a administração por via oral, sem considerar a via prescrita. E se for uma medicação intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica, tá falso também. A letra D ainda diz assim, não comunicar ao enfermeiro caso o paciente apresente efeitos colaterais leves após a administração. Lembre-se que o exercício do técnico de enfermagem, conforme o artigo 15º da Lei 7.498, só é permitido sob supervisão do enfermeiro. Então, o profissional a quem o técnico de enfermagem deve se reportar sobre qualquer alteração ou circunstâncias na unidade do paciente é ao enfermeiro. Se ele não fizer isso, ele está agindo antiético e poderá responder disciplinarmente. A letra ainda diz assim, ó, verificar os 10 certos de administração de medicamentos, incluindo o paciente correto, a dose correta e o horário correto, né? Então, claro que a 17ª questão tem como gabarito a letra E, e o COFEN, ele adota, como tem um parecer de 2023, salvo engano. Então, ele adota para minimizar, isso aí, aliás, o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, a seguinte orientação: medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, né? Então, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Lembre-se que aproximadamente 80%, 86%, né, das terapias envolvem alguma administração de medicamentos. E isso está diretamente relacionado ao cuidado de enfermagem. E claro que executar esses passos não impede que se haja o erro, mas sim minimiza de muito a probabilidade de ocorrência desses erros, né? Então, muito importante isso aí. E, claro, a gente vai mandar aqui um PDF comentado para os nossos alunos. A 18ª questão, gente, diz assim, ó, prevenção de quedas, né? Então, segurança do paciente. A prevenção de quedas entra justamente no programa de segurança do paciente e na Aliança Mundial de Segurança do Paciente. E diz assim, a prevenção de quedas é uma importante medida de segurança do paciente, especialmente em unidades de saúde que atendem idosos e pacientes com mobilidade reduzida. Entre as estratégias recomendadas pelas boas práticas de segurança, qual das alternativas a seguir uma ação eficaz na prevenção de quedas e lesões em pacientes hospitalizados? Então, vamos lá. Letra A diz assim, colocar todos os pacientes em leitos baixos, né, gente? Não é leito alto, né? Então, ó, quanto mais alto, maior o dano da queda, né? Então, ó, letra A tá falsa. Letra B diz assim, deixar as camas sem grades. Claro, pelo contrário, né? Deixar as camas com quem? Com grades, proteção, né? Principalmente pacientes inconscientes, com nível de consciência diminuído, agitados. A letra C diz assim, utilizar sinal de sinalização de risco de queda em pacientes identificados como de alto risco. Então, ó,
alternativa bem coerente, né? Eu ficaria com a letra C. A letra D ainda diz assim: orientar os pacientes a não utilizar campainhas para chamar por auxílio, tá falso, né? E a letra ainda diz assim: manter um ambiente pouco iluminado. Então, a pouca iluminação vai favorecer, principalmente quem já tem a visão comprometida, né? O risco de quedas, né, gente? Vai aumentar ali a probabilidade. Então, claro que o gabarito, até mesmo por lógica dedutiva, você colocaria a letra C sem maiores dificuldades, né? Então, você vai ali optar por ela, é a mais coerente. E aí a gente diz o seguinte, que para prevenir quedas em pacientes hospitalizados, é importante seguir algumas recomendações, como um ambiente seguro, né? Então, ó, criar um ambiente com pisos antiderrapantes, iluminação adequada, corredores sem obstáculos e mobiliário apropriado, ergonomia, né? A cama baixa, ó, lá falou de cama alta, né? Então, ó, manter o travado, baixo, né? E com grades elevadas, né? Então, ó, outra recomendação. Depois ele fala sobre orientação, né? Então, orientar o paciente e familiares sobre a prevenção de quedas e sobre o uso de calçados adequados, evitar ali justamente escorregões, né? Fala também sobre acompanhamento. Então ó, o acompanhante é um item importantíssimo na assistência e por zelar pela unidade do paciente também, junto aos profissionais de enfermagem, né? Então, ó, verificar a necessidade de acompanhante e orientar a família sobre a importância do acompanhamento 24 horas e ainda fala sobre a campainha, né? Então, ó, manter a campainha sempre próxima para facilitar a chamada da enfermagem, além da movimentação segura, atenção especial e, ó, lá o que falava na questão, né? Comunicar o risco de queda para os cuidadores durante o transporte e transferência. Então, ó, gabarito da nossa 18ª questão é a letra C. Vamos à nossa 19ª, que diz assim, ó: as lesões ainda está sobre o tema, né? Lesão de queda, né? Então, ó, as lesões decorrentes de quedas podem ser prevenidas com medidas simples que devem ser aplicadas de forma contínua pela equipe de enfermagem. Qual das alternativas abaixo descreve uma prática segura e eficaz para evitar quedas e lesões em pacientes hospitalizados, principalmente em unidades de paciente idosos, né? Então, voltou ali ao mesmo tema. Letra A diz assim: incentivar o paciente a caminhar sozinho para fortalecer sua autonomia. Não, né, gente? Letra B, retirar dispositivos de apoio. Então, você está retirando ali o quê? Um ambiente seguro, né? Favorecendo ali a insegurança ambiental, tá falso também. A letra C diz assim: garantir que o paciente utilize calçados antiderrapantes durante a deambulação. Alternativa bem coerente, eu ficaria com ela. A letra D ainda diz assim: permitir que o paciente se mova no quarto sem a necessidade de supervisão constante, né? Então depende do risco do paciente. Então, claro que eu não marcaria. E a letra ainda diz assim: desconsiderar a avaliação de risco de queda nos pacientes com boa mobilidade aparente, né? Então, seria também contar muito com a sorte, né? Então, ó, gabarito da nossa 19ª questão também é a letra C. Chegamos às 10 últimas questões, né? Então vamos falar aqui da 20ª à 30ª questão, e a 20ª diz o seguinte: no protocolo ABCDE, a letra C, circulation, refere-se ao controle da circulação sanguínea e da hemorragia do paciente. Em um cenário de trauma, qual das seguintes ações é fundamental durante a etapa C para garantir uma resposta rápida à perda de sangue, né? Então, lá, vamos ver aqui. Realização da avaliação neurológica detalhada. Gente, eu estou na etapa C. A etapa C é circulação. Eu vou pensar em quê, ó? Hipotermia ou hipotensão. Vamos começar assim, ó. Hipotensão, perfusão. Ver se a perfusão dele tá boa, ou seja, menor que 2 segundos. Se você tem uma perfusão maior que 2 segundos, você já está ali com o que a gente chama de hipoperfusão. Então, vamos pensar aqui. Hipotensão, pressão arterial menor que, ó, 90 por 60 milímetros de mercúrio. Então, você já tem aqui uma situação preocupante. Perfusão, você tem mais o que, ó? Hipotermia, né? Você pode ter mais o que também, ó? Palidez e cianose de extremidades.
Outra coisa que a gente acha muito, né? A confusão mental também, ó. Confusão mental. E um importante achado também ali, ó, para suspeitar de choque, a frequência cardíaca, né? Então, ó, achar taquicardia. Então, uma situação que você está ali, ó, para justamente trabalhar com a circulação. Letra A fala sobre avaliação neurológica. A gente já falou um pouco sobre ela em questão anterior. Você vai fazer a escala de Como de Glasgow. A letra B, ó, controle de hemorragias externas significativas e reposição volêmica. Lembra, gente, que as hemorragias externas, elas hoje se inserem no famoso X, né? Então, ó, tudo começa pelas lesões exsanguinantes, porque tem um risco elevadíssimo de evoluir rapidamente para o choque hipovolêmico. Depois, você vai fazer a ressuscitação volêmica, né? A letra C ainda fala assim, ó, administração imediata de medicamentos analgésicos, não é uma conduta prioritária no ABCDE. A abertura das vias aéreas com cânula orofaríngea está na abertura das vias aéreas, que é o primeiro item, o A, e a aplicação de talas em todas as fraturas simples. Gente, isso é um cuidado, certo? Mas que vai estar ali na letra E, né? Quando você tiver na exposição do corpo, visualização dos segmentos corporais, aí você vai fazer as imobilizações devidas, mas isso não se insere relativamente na C, que vai trabalhar circulação, vai trabalhar ali a função circulatória do corpo. Então, ó, gabarito da nossa 20ª questão, a questão mais coerente é a letra B. Então, ó, vamos anotá-la aqui. Vamos para a 22ª, aliás, 21ª questão, né? Fala sobre a curativo de dreno de Penrose, né? Diz assim, ó, durante a troca de curativo em um paciente com dreno de Penrose, quais cuidados devem ser priorizados para evitar infecções e garantir o correto funcionamento do dreno? Considera a importância da técnica asséptica e da inspeção do local. Gente, o dreno de Penrose é aquele drenozinho de látex, né, que se coloca nos pós-operatórios para drenar justamente coleções de sangue, de pus ou outras secreções da região ali próxima ao sítio operatório, né? Então, geralmente se retira com alguns dias, tem que se avaliar o grau de drenagem desse dreno, presença de sinais de infecções, a asepsia dele de forma estéril, né, para evitar contaminação interna e possivelmente levar a um quadro infeccioso. Então, lá, considere, ele diz o seguinte, cuidados que devem ser priorizados para evitar infecções e garantir o correto funcionamento do dreno. O que é que você vai fazer? Letra A diz assim, não é necessário utilizar luvas estéreis para realizar a troca do curativo. Você está falando aqui, gente, ó, se é para considerar uma técnica asséptica, então claro que você vai utilizar luvas estéreis. Técnica limpa, você vai utilizar luvas de procedimento. Letra B diz assim, o dreno deve ser completamente retirado para a limpeza adequada do local. Gente, você não vai retirar o dreno, né? Então ele é inserido e você vai manipular ele de forma muito cuidadosa para não retirar sua fixação. A letra C, gente, o que é que diz? O local ao redor do dreno deve ser inspecionado quanto à presença de sinais de infecção, como vermelhidão e secreção purulento. Bem, isso aqui é uma resposta bem coerente, né? Você vai justamente avaliar sinais infecciosos e também a exudação, a secreção que está sendo drenada ali pelo dreno. A letra D ainda diz assim, a troca do curativo deve ser realizada apenas uma vez ao dia, independente da quantidade de exudato. Está incoerente, está falso, porque a troca do curativo é proporcional à exudação. E a letra E diz assim, o dreno deve ser fixado ao leito do paciente para evitar sua movimentação. Tá falso, né? O dreno é fixado sobre a superfície periférica do paciente. Então, ó, letra E também está incorreta. E aí a gente mostra aqui para vocês, né, o que é um dreno de Penrose. Então, ó, um dreno clássico, né, de Penrose aqui. Então, ele é fixado, ele está drenando ali uma coleção de um procedimento de uma incisão cirúrgica. É importante a gente observar a perilesão com a presença de secreções, sinais de dermatite, a vermelhidão, o inchaço, a drenagem de sangue, entre outras coisas. E ó, você não retira o dreno, né? Você vai fazer a limpeza de forma muito delicada, utilizando o que, ó, luvas estéreis para evitar o que, ó,
contaminação interna, porque isso aqui é uma porta de entrada, né? Então, é justamente a perda de solução de continuidade da pele, né? Então, lá, gabarita, a nossa 21ª questão, de fato, é a letra C. E a gente deixa aqui bem claro, né? É muito utilizado na prática cirúrgica, né? O dreno de Penrose no pós-operatório, ele é feito, às vezes se faz até com dedinhos de luva, né? Então, drenos mais, vamos dizer assim, rústicos, né? Então, pega uma luva e corta e deixa lá o dedinho para fazer a drenagem de Penrose. Vamos à nossa 22ª questão, que diz assim, gente, ó, a respeito do calendário vacinal brasileiro. Então, você tem aula de revisão do calendário vacinal aqui no Inferodonto. Isso também é um assunto que a gente aborda lá no nosso preparatório para concurso, desde a cadeia de frios ao calendário vacinal, passando pela criança, adolescente, gestante, adulto, idoso. E também a gente vai falar sobre a sala de vacinação, as boas práticas para a sua sala de vacinação. Então, a 22ª está nesse universo. Ele fala o seguinte: a respeito do calendário vacinal brasileiro, é correto afirmar que as vacinas são administradas em diferentes fases de vida com o objetivo de prevenir doenças graves e contagiosas. Uma das vacinas obrigatórias na infância é a tríplice viral, que protege contra 3 doenças. Então, se administra a tríplice viral aos 12 meses, ela vem o quê? Né? O sarampo, a rubéola e a cachumba. Com 15 meses, você tem a segunda dose da tríplice viral, que é justamente a tetraviral. A tetraviral nada mais é do que a tríplice, sarampo, rubéola e cachumba, mais a varicela. E aí, se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, a gente tem aula aqui no Inferodonto sobre sarampo, rubéola, cachumba e também a varicela, né? Então, você tem ali uma aula sobre cada um dessas doenças. Então, ó, ele está sabendo o seguinte, né? Qual a vacina tríplice viral protege contra 3 doenças? Quais são elas? Ó, sarampo, a hepatite B não é, a letra C também não é, a catapora é a varicela. Então, é a tetraviral que tem a varicela. Então, ó, letra A e letra B, letra C e letra D, só sobrou a letra E, que é a resposta à questão, né? Então, ó, sarampo, cachumba e rubéola. 22ª questão, letra E. Vamos à nossa 23ª questão, gente. Estamos chegando lá. Diz o seguinte, ó, ao aplicar uma vacina intramuscular, é importante considerar fatores como escolha do local de aplicação, a profundidade da agulha e a técnica de asepsia. No caso de uma criança de 2 anos, ó, qual o local mais recomendado para a aplicação da vacina intramuscular? Qualquer área muscular? Não, né? Principalmente na região glútea não pode se administrar vacina. Coxa, para 2 anos é justamente uma indicação muito apropriada, né? No vasto lateral. Nádegas, proibido, né? Bíceps. Ó, gente, você não aplica vacina no bíceps. Você pode fazer ali no deltoide algumas vacinas, gente. Então, ó, tá falso também. Antebraço é testes alérgicos. Você não vai fazer vacina também no antebraço. Então, ó, letra D também está incorreta, a letra E também está incorreta, sem maiores dificuldades. Aqui a gente tem como resposta a 23ª questão, letra B, região da coxa, vasto lateral. Vamos à nossa 24ª questão, que fala assim, ó, reações adversas pós-vacinais, né? Isso é tema lá do nosso preparatório para concursos públicos. Em caso de reações adversas após a aplicação, a aplicação, o técnico de enfermagem deve ser capaz de identificar e manejar as situações, considerando que as reações adversas mais comuns, qual das opções abaixo representa a melhor conduta para um paciente que apresentou febre alta nas primeiras 24 horas após receber a tríplice bacteriana, né? O tétano, a coqueluche e a cachumba, né? Então, tétano, coqueluche e aliás, tétano, difteria e coqueluche. Tríplice bacteriana. Falei até uma coisa errada. Cachumba é lá na tríplice viral. Então, a pessoa tomou
o DTP, né? DTP pode ser aplicado até o quê? Ó, 7 anos, né? Depois de 7 anos, você só vai trabalhar com toxoide diftérico e toxoide tetânico, a famosa DT. Então, ó, apresentou justamente um quadro de febre nas 24 horas após receber a tríplice bacteriana. O que é que você vai fazer? Administrar um analgésico antitérmico e monitorar a febre. Bem, gente, isso é uma conduta coerente. Se controlar a febre e monitorá-la, né? Vamos ver aqui as outras alternativas. Por enquanto, letra A é uma alternativa coerente. Aplicar gelo no local da injeção. Contraindicado, né? Letra C, suspender todas as próximas doses da vacina, só se isso fosse uma reação anafilática. Letra D, encaminhar o paciente para o pronto-socorro imediatamente. Também não é para tanto, ele está esperando um evento previsível pós-vacinal, que é um evento de febre. E a letra E, administrar antibióticos preventivos. Também não é para tanto, porque a febre é um evento previsível, né? Então, letra A é a alternativa mais coerente. Caso ele tivesse manifestações mais sistêmicas, como edema de glote, dificuldade respiratória, exantema, entre outros, né? um quadro convulsivo, aí sim poderia ir para um pronto-socorro e, claro, notificar esse evento adverso, e isso ia estar, nesse caso, as próximas vacinações específicas para esses componentes estariam proscritos, proibidos, não recomendados para aquela pessoa, né? Então, ó, gabarito mais coerente, por enquanto, da 24ª questão, de fato, é a letra A. Vamos à 25ª, né? Chegamos aí às 5 últimas questões de hoje. A 25ª diz assim, ó, em relação aos cuidados com catéter venoso central, qual procedimento é recomendado para prevenir complicações como infecções associadas ao catéter? Considere o uso de barreiras estéreis e a manipulação adequada. Letra A diz assim, gente, ó, a troca do curativo deve ser realizada a cada 7 dias. Na verdade, a troca é diária, né? Então tá falso. Letra B diz assim, durante a manipulação do catéter venoso central, é necessário o uso de luvas limpas. Não é uma técnica limpa, né? Sim, ó, uma barreira estéril. Então, ó, técnica estéril, luvas estéreis. A letra C diz assim, gente, ó, o uso de barreira estérea total é recomendado para realizar a inserção do catéter venoso central, assim como a troca do curativo. Isso está corretíssimo, né? A letra D ainda diz assim, a solução de clorexidina não deve ser utilizada. O que não deve ser utilizado é o PVPI, né? Então, clorexidina, o famoso PHMB também pode ser utilizado, né? Então você não vai trabalhar com PVPI. E a letra D, a letra E ainda diz assim, a troca do catéter venoso central deve ser realizada semanalmente para evitar complicações. Isso também está incorreto. E aí você tem justamente o catéter, a gente está mostrando, é uma prática invasiva, um dispositivo privativo da prática médica, em que a gente vai fazer ali justamente os cuidados de higienização e limpeza da pele lesão, além da administração de medicamentos ou alguns fluidos quando indicados. 26ª questão, chegamos nas 4 últimas questões e diz assim, gente, ó, durante o atendimento inicial ao trauma, o protocolo ABCDE é uma abordagem sistemática usada para identificar e traçar ameaças à vida de forma imediata. Aí ele ainda diz mais assim, a primeira etapa representada pela letra A, IOR, né, a abertura das vias aéreas, tem como objetivo garantir a permeabilidade das vias aéreas. Qual das alternativas a seguir indica corretamente uma medida prioritária para assegurar essa etapa, especialmente em pacientes inconscientes? O que é que você vai fazer? A aplicação de bandagem no tórax? Não, né, gente? Letra B, monitoramento contínuo dos sinais vitais? Também não, né? Letra C, injeção de máscara de oxigênio, só se você já tivesse no componente B, que é respiração, né? A letra D diz assim, ó, verificação e, se necessário, liberação das vias aéreas com a manobra de elevação do queixo, né? Então, ó, está verdadeiro, né? Você vai ver, ouvir e sentir a respiração, inspecionar para ver se tem algum corpo estranho e, se for necessário, abrir a via aérea com a depressão da mandíbula ou elevação do queixo. Então, ó, gabarito da nossa 26ª questão, de fato, é a letra D. E a letra ainda fala assim, a administração de fluidos intravenosos só se você tivesse ali justamente no componente da circulação para prevenir o que? Choque circulatório.
A 27ª fala sobre vacinas, diz assim, ó: durante o armazenamento das vacinas é crucial que o técnico de enfermagem observe as condições ideais de temperatura para garantir a eficácia do imunobiológico. Qual é a faixa de temperatura recomendada para o armazenamento adequado das vacinas na rede de frio, né? Então, ó, claro, não podemos trabalhar com vacinas negativas, à exceção da tríplice viral e da febre amarela. A conservação ela acontece em temperaturas, principalmente lá na sua sala de vacina, +2 a +8 graus Celsius. O ideal é +5 graus Celsius. Gabarito, a nossa 27ª questão é a letra B. Vamos à nossa 28ª questão, que diz assim, ó: logo após o nascimento, a avaliação inicial do recém-nascido é feita utilizando-se um índice de APGAR. Esse índice considera 5 critérios fundamentais para determinar a adaptação do bebê à vida extrauterina. Quais critérios fazem parte dessa avaliação e qual a pontuação mínima aceitável que indica uma boa adaptação ao recém-nascido? A primeira pontuação mínima, né? Então a gente vai considerar o que é um bom APGAR a partir de 7, né? Então, ó, a partir de 7 pontos ele vai de 0 a 10, né? Então, ali você tem, a partir de 7, uma boa adaptação. Trabalha com o que, segundo? Com frequência cardíaca, coloração, reflexo, movimentação. Aliás, reflexo não, movimentação não, tônus muscular, né? Então, ó, frequência cardíaca está correta, coloração está correta, reflexo está correto, tônus muscular está correto e esforço respiratório. Não trabalha com temperatura. Então, letra A está falsa. Letra B, frequência cardíaca, coloração, reflexos, tono muscular, esforço respiratório, ó, pontuação mínima de 7 pontos, né? Por enquanto está ganhando letra B, inclusive não tem nada errado. Letra C fala aqui, ó, frequência cardíaca, tônus muscular, esforço respiratório. O APGAR não trabalha com peso, tá falso. A letra D fala que a pontuação mínima é 8, tá falso. A pontuação mínima é a partir de 7. E a letra E ainda voltou a falar sobre o peso, né? Então, ó, não é índice, não é critério de avaliação no índice de APGAR. Então, de fato, gabarito aqui da nossa 28ª questão é a letra B de bola. E aí a gente vai mandar um PDF comentado para vocês, falando um pouquinho sobre o teste de APGAR, e aí a gente considera, né, a coloração cianótica ou rosada, né, frequência cardíaca acima de o que, ó, 120 BPM, tá? Respiração, tônus muscular e, ó, a irritabilidade reflexa, né? Então, ó, ele varia aí, ó, de 0 a 10 pontos, e aí o score mínimo é de 7 pontos, que indica ali uma boa adaptação à vida extrauterina. 29ª ainda está no campo justamente da saúde da criança, né? Diz assim: nos cuidados imediatos ao recém-nascido é comum a aplicação da vitamina K. Nos cuidados imediatos ao recém-nascido é comum a aplicação de vitamina K intramuscular, né? Segundo, ela para prevenir o que? Hemorragias, principalmente o que, ó, cranianas, né? E também, ó, profilaxia ocular, profilaxia, o método de Credé, né? Então, para prevenir a oftalmia gonocócica, né? Esses procedimentos visam prevenir complicações graves como a doença hemorrágica do recém-nascido e infecções oculares. Qual o motivo da administração da vitamina K e qual o protocolo padrão para profilaxia ocular? Letra A diz assim: a vitamina K previne sangramentos excessivos. A profilaxia ocular é feita com pomada de gentamicina. Tá falso, né? A profilaxia ocular é feita com nitrato de prata ou tetraciclina, né? Então, ó, letra A tá incorreta. A letra B diz assim: a vacina previne, a vitamina K previne infecções. Nada a ver, né? Previne sangramentos, previne doenças hemorrágicas. A letra C diz assim: ó, a vitamina K previne doença hemorrágica e a profilaxia ocular é feita com pomada de tetraciclina ou colírio de nitrato de prata, vai deixar o olhinho da criança pretinho, né, cinzinha, né? Então, ó, gabarito, a nossa 29ª questão é a letra C. A letra E ainda diz assim que a vitamina K previne a icterícia neonatal, está incorreto. E a letra A ainda diz que ela previne doenças respiratórias, isso também está incorreto. A nossa última questão, gente, de hoje, e aí a gente vai mandar esse PDF comentado para os nossos alunos, e diz o seguinte, ó, questão que fala de CAPS, né, para a gente finalizar aqui essa jornada.
O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é uma unidade de saúde mental que visa oferecer tratamento e suporte para as pessoas com transtornos mentais. Aí diz assim, qual das seguintes alternativas melhor descreve a principal função do CAPS? Vamos lá, letra A, prover atendimento emergencial em situações de crise psiquiátrica? Não, né, gente? Letra B, oferecer acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo em um ambiente de internação. Gente, CAPS não é ambiente de internação, né? Letra C, promover o tratamento comunitário e reintegração social de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Está verdadeiro, né? A letra D ainda diz assim, realizar intervenções cirúrgicas. Falso, né, gente? E a letra E ainda diz, ia fazer o quê? Uma lobotomia, né? A pacientes com transtornos mentais, né? Letra D, você está no tempo da Idade Negra, né? Da Idade Média, né? Então, do século das trevas. E a letra ainda diz assim, fornecer apenas suporte farmacológicos. Isso também está falso, o suporte psicológico, comunitário, multiprofissional, né? Então, o gabarito da nossa 30ª questão é a letra C. Gente, fizemos um comentário sobre a prova técnico de enfermagem, o cargo é técnico de enfermagem, a banca é Facete, prefeitura de quem, ó? Princesa Isabel, né? Então, aqui na nossa Paraíba, né? Nossa amada Paraíba. E aí a gente te convida para você se inscrever, ó, no nosso canal Em Fé Rodonto. Você também pode, ó, acessar o nosso Instagram, @Em Fé Rodonto. Nós também estamos lá no Hotmart. Então, ó, você tem cursos de legislação do SUS, básico e avançado. Também você tem curso de enfermagem lá. Você vai botar o nome, ó, RMAR. Segundo, ou preparatório para concursos públicos. E aí vai aparecer o nosso colega lá. E o precinho, ó, um investimento bacana para quem quiser se preparar com as disciplinas de SUS e conhecimentos de enfermagem. Foi um prazer tê-los. Hoje, nessa tarde, a gente comentou. Daqui a pouco vem um comentário do nível superior da banca Princesa Isabel. Um forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Nosso WhatsApp é 83 999 27 32 10.